Bem-vindos novamente, lembra de mim? Meu nome é Vitor. Vamos continuar vendo aí alguns tópicos de matemática e de alguns assuntos aí que são bem recorrentes no Enem. Vamos falar de hoje de duas coisas. Bem introdutório para a gente ver mais qual que é o conceito de questões de estatística e um pouco de probabilidades também. De novo, só alguns fundamentos. Olha, primeiro de tudo, vamos ver as questões envolvendo questões envolvendo estatística, não é? Vai ter muitas questões nesse assunto que são bastante questão de interpretação de tabela, interpretação de gráfico, mas vamos focar hoje, pelo menos por enquanto, nas definições, nos nomes das coisas que são mais técnicas. Primeiro nome que vai aparecer é a média aritmética, não é? Média aritmética é um jeito importante, é uma medida importante de um conjunto de dados para você ter uma ideia estatística do que está acontecendo, não é? Do que está acontecendo. Por isso que a média na escola, a gente tira uma média das notas, não é? Se alguém tirar 4 numa prova, 6 em outra e 8 em outra, são 3 notas diferentes. Mas a média, ela meio que serve para você pensar o quê? Pô, se eu tirei 4 numa prova, 6 na outra e 8 na outra, se em vez de 3 provas eu tivesse feito uma só, mas em que a minha nota fosse uma coisa entre isso aí, seria quanto, não é? Essa que é a ideia. Se eu tivesse feito uma prova ao invés de 3, qual seria essa nota dessa única prova? Como que você calcula a média aritmética de alguma coisa? A média aritmética, ela sempre vai ser igual à soma de vários elementos, a soma de vários dados, até um último dado n, dividido pelo total n de dados que você somou. É a soma de todo mundo, dividido por quantos você está somando, não é? Então, por exemplo, se eu tivesse tirado 4 numa prova, 6 em outra e 8 em outra, na média é como se eu tivesse tirado quanto? Se eu tivesse feito uma prova só. É só, nesse caso, você somar e dividir por quanto? Bom, nesse caso, eu dividiria por 3 provas. Dividiria por 3, não é? 6 mais 4, 10, mais 8, 18, dividido por 3. 18 dividido por 3. Então, se eu tivesse tirado 4, 6 e 8, é como se eu tivesse tirado, na realidade, 6, não é? Que é uma nota que está lá entre a menor e entre a maior. E só um detalhe, se você for tirar a média aritmética de 2 valores, que é uma coisa que você faz bastante, não é? É um caso particular que é bem facinho fazer, não é? Ó, se eu quiser calcular a média aritmética de um número A e um número B, é só você somar os dois e dividir por quanto? Se eu estou somando 2 valores, a média de 2 valores, você divide por 2, não é isso? 2 não é isso? O conceito de média é bem simples. Geralmente, o mais difícil dos exercícios de média vai ser você interpretar o que está acontecendo. Ele vai dar lá um gráfico, ele vai dar um texto enorme, você vai ter que pensar o que é mais importante. Vamos fazer um junto aqui, ó. Uma questão envolvendo médias aritméticas. Vem comigo. É uma questão que ele fala o seguinte, olha. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde os primeiros modelos começaram a ser comercializados. Ele fala tudo isso, mas o importante começa agora. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. E, de novo, a questão da média não vai ser tão difícil, vai ser mais você entender o que está acontecendo. A pergunta é, a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de quanto? Bom, primeiro vamos interpretar o que esse gráfico está falando. Ele dá lá 3 anos, 2016, 2015 e 2014. Então, vamos tentar organizar o que está acontecendo. Olha, no ano de 2016 ele colocou lá no gráfico 5 carrinhozinhos. No de 2015, 2 carrinhos. E em 2014, 1 carrinho. Então aqui, ó, 2016, ele colocou no desenho 5 carrinhos. 2015, 2 carrinhos. E 2014, 1 só.
Tá, eu vou ter que tirar a média de alguma coisa, mas do quê? Olha, ele falou que em 2016 ele superou em 360 as vendas de 2015. Então ele falando que em 2016 é 360 a mais do que 2015. 2016 é 360 a mais de 2015. Só que do 2015 para o 2016, quantos carrinhos de diferença tem? Não aumentou dois pontinhos no gráfico? 2 carrinhos? Então esses 2 carrinhos que aumentaram equivalem a esse aumento de 360, não é? Então esses 360 a mais são esses 3 carrinhos. São esses 3 carrinhos a mais. Do 2 para o 5, não é? Do 2 de 2015 para o 5 de 2016 são 3 pontinhos a mais. 3. Então esses 3 carrinhos a mais representam esse aumento de 360. Ou seja, cada carrinho ali, ó, ele está representando quantos carros aí no gráfico. É só pegar esse 360, que é o aumento, e dividir por 3. Não é isso? Aí você vai ver quanto desses carrinhos representa. Cada carrinho representa quantos veículos, não é? Ó, 360 dividido por 3 vai ser igual a 120. Ou seja, essa marca A, nesse gráfico, cada carrinho são 120 veículos que ele vende. Ou seja, em 2014, quantas unidades ele vendeu? Não tem só um carrinho no desenho, no gráfico? Então significa que ele vendeu 120. Em 2015, no gráfico, são 2 carrinhozinhos. Cada um desses carrinhos são 120. Então ele vendeu 2 vezes 120, que vai dar 240 unidades. E no ano de 2016, são 5 carrinhos aí. Só que como cada um é 120, 5 vezes 120 é igual a 600. Então, em 2016 ele vendeu 600, 2015 240 e 2014 só 120. A pergunta é a média anual de vendas. Ou seja, em relação a esses 3 anos, qual que é a média de vendas? Pô, o que ele quer que você faça é que você tire a média aritmética de quanto que eu vendi em 2014, quantos carros eu vendi em 2015 e quanto eu vendi em 2016. 120, 240 e 600. É só tirar a média desses 3 valores, não é? Então a média anual vai ser igual a quanto? Média é sempre uma divisão. É sempre uma divisão. É uma divisão de quem? Vai ser a média de 120, 240 e 600. Se eu quiser calcular essa média, é só pegar o 120, é só pegar o 240 e é só pegar o 600 e fazer o que com eles? A média é sempre quando eu somo todo mundo e divido por quantos elementos eu estou somando. Eu estou tirando a média de 3 anos. Então você vai dividir por 3. Só isso. Tá vendo como a parte da média é a parte mais fácil? É só você somar e dividir por 3. O mais difícil desse aqui era você entender esse negócio da quantidade de carros, não é? O que o gráfico significa e tudo mais. Ó, agora é só fazer a conta, ó. 240 mais 120, 360, mais 600, 960, dividido por 3. 960, dividido por 3. Agora, então, a média de vendas vai ser igual a quanto? 960 dividido por 3, bom, 900 por 6 é 300, 60 por 3 é 20, então isso aqui vai dar 320. Então, a média anual de vendas é igual a 320 carros, 320 unidades, não é? Alternativa D. Justo? Então é só calcular a média, não é? Só a gente calcular a média. Soma e divide por 3, porque são 3 anos. Ele falou a média anual. Divide por 3. Justo? Então, exercícios de média aí são bem comuns. De novo, geralmente a parte difícil vai ser você interpretar, que ele pode ser que ele dê um gráfico ou um texto. E você tem que escolher, né? O segredo desse é leitura. Leia sempre com muito cuidado. Porque, não sei se você percebeu, nesse texto, ele tem 3 coisas, né? Tem 3 parágrafos, né? Tem um parágrafo aqui no começo, um no meio e a pergunta.
O primeiro é totalmente relevante. A gente não usou nada do primeiro parágrafo, não é? Porque no primeiro parágrafo ele falava das vendas anuais, das vendas em todo o mundo. Mas o gráfico é só de uma marca do Brasil. Isso só fala no parágrafo do meio, não é? Então você tem que tomar cuidado bastante com a leitura desse tipo de coisa. Tudo bem? Então o primeiro tipo de coisa que tem estatística, que a gente usa para medir algumas coisas, é a média. É para a gente ter uma ideia de, por ano mais ou menos, quantos carros eu estava vendendo. Você percebe que a média não é uma coisa real, não é? Tá vendo que em nenhum ano eu vendi 320? Mas às vezes eu vendi um pouco mais, às vezes eu vendi um pouco menos. Então, mais ou menos, você poderia falar que seriam 320, não é? Olha, uma próxima medida que é bem comum, e o Enem gosta dessas próximas duas que eu vou colocar, das próximas três que eu vou colocar, é um tipo de medida bem comum chamada de mediana. O que é uma mediana? Em geometria você tem uma mediana, não tem? Você lembra o que é uma mediana em geometria? Uma mediana de um triângulo é uma linha dentro de um triângulo que vai de um ponto até o ponto... E aí que tá. É uma linha que vai de um vértice até o ponto médio. A mediana é quando você pega o ponto médio de uma distribuição de dados. Então, a mediana é o valor mediano do hall de dados. Quando eu falo o valor mediano, vai ser o valor que está no meio. E quando eu falo hall de dados, significa o seguinte: é quando eu coloco todos os dados em ordem. Quando eu coloco todos os dados em ordem. Por exemplo, vamos supor lá, ó, se eu tenho esse grupo de dados. 1, 2, 5, 1 e 3. Quem seria o meu valor mediano? Qual que é a mediana desse grupo de dados? É o valor que está no meio. Qual que é o valor que está no meio? Não é o 5. Por que não é o 5? A mediana vai ser o valor que está no meio, mas desde que eu coloco os dados em ordem. É isso que a palavra hall significa. O hall de dados é os dados organizados em ordem crescente. Então, ó, desse número de dados, sei lá, eu joguei um dado 5 vezes. O primeiro dado saiu 1, depois saiu 2, depois saiu 5, depois saiu 1, depois saiu 3. Qual que é a mediana dessa distribuição? Primeiro, você tem que colocar os dados em ordem. Primeiro, você vai ter que colocar os dados em ordem. Então, como que vai ficar esses dados em ordem? Olha, 1, 2, 5, 1 e 3, colocando em ordem, vai ficar 1, 2, 3 e 5. Então, na real, o valor mediano não é o 5. O valor mediano é quem? É o 2. Porque ele está no meio da distribuição quando eu coloco em ordem, não é? Ó? Então, a mediana dessa distribuição é o 2. É o 2. Tudo bem? Então, é bem tranquilo. Para você calcular a mediana, é só você pegar o valor no meio da distribuição. Olha, vou te mostrar como isso aí aparece. Geralmente, questões envolvendo mediana não são difíceis, tá? Geralmente, questões envolvendo mediana não são difíceis. O único cuidado que você vai ter que ter vai estar onde? Nessa coisa de colocar os dados em ordem. Vou te mostrar como isso aqui já apareceu e vou te mostrar como é simples a gente fazer. Se aparecer, eu tenho certeza que você faria. Vamos lá, ó. Vamos fazer a segunda questão aqui comigo. Ó, é uma questão que ele falava assim, ó. Ele dava um gráfico e o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 e abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A pergunta é: a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009, que está no gráfico, foi de quanto? Ele quer saber qual que é a mediana, o valor mediano desses dados. Se você olhar para esse gráfico, os dados não estão em ordem crescente. Está vendo que o primeiro é um 8,6 e depois vai para o 8,5, mas lá no final tem uns 9 e no meio tem um 6. Então ele não está em ordem. Então, quando ele te perguntar o valor mediano, é só você pegar o valor do meio, desde que você coloque eles em ordem
crescente. Vamos lá? Ah, mas eu vou ter que colocar tudo em ordem. Vai ter que colocar em ordem crescente, sim. Vamos lá comigo então, olha. Qual que é o menor valor de todos? Se você observar aí, o menor valor de todos é um 6,8 mais humilde lá embaixo. Depois do 6,8, vai ter um 7,5. Depois vai ter um 7,6 e vai ter dois 7,6. O 7,6 aparece duas vezes. E depois vai ter um 7,7. Depois de um 7,7, tem dois 7,9. O 7,9 aparece duas vezes. Depois do 7,9, vai ter um 8,1, um 8,2, um 8,5, duas vezes. 8,5 e 8,5. E no final ele vai ter um 8,6, um 8,9 e um 9. Um 8,6, um 8,9 e um 9. Olha, o que vai acontecer? Se ele quer a mediana dos dados, é só pegar o valor que está no meio. Quantos dados a gente tem no total? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 dados. É só pegar aquele que está no meio, ó. Tem esse primeiro e último. O valor que vai estar no meio vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente I. Não tem meio. Percebe que não tem meio? Por que não tem valor do meio? Porque 14 é um número par, não é? Tá vendo que aqui não tinha muito problema? Aqui tinham 5 valores. 5 valores, o valor do meio é o 2. Mas e aqui que tem um número par de elementos? Quem vai ser o valor do meio? Bom, como ele tem um número par de termos, o valor do meio, na verdade, seria alguma coisa entre os dois, não é? Ó? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo que aqui, ó, entre esses dois vai ser o valor médio? Como ele tem 14 termos, o valor médio vai ser entre o 7. O 7 está na metade de 14, não é? Mas ser entre o sétimo e o oitavo. Vai estar aqui, ó, a gente fez na mão mesmo, para ver quem é o termo do meio. Mas e aí, a mediana vai ser 7,9 ou 8,1? Bom, nenhum dos dois. Quando você tiver um número par de elementos, não dá para calcular a mediana direto assim, não é? Ó? Quando você tem um número par de elementos, não tem elemento do meio. Então o que você faz? Se não é nem 7,9 e nem 8,1, o que você vai ter que fazer para achar o valor do que está no meio? É a média dos dois. Não é? Se não é nenhum nem outro, se eu quero saber o valor do meio que estaria aqui no meio, é só você tirar a média de 7,9 e 8,1. Que é só você somar os dois, né? 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Então, ó, a mediana ela é fácil, é o valor do meio depois que você coloca em ordem. A única coisa que você tem que prestar atenção é, quando tiver um número par de coisas, você vai ter que tirar uma média para sacar o valor do meio. Se tivessem 4 elementos, não tem meio de 4, não é? Então você tem que tirar a média do segundo e do terceiro. Do segundo e do terceiro. Se tem 14, você tem que tirar uma média entre o sétimo e o oitavo. Só um detalhe. Eu não precisava ter colocado todo o resto em ordem aqui, não é? Se você sacasse, fosse esperto, você ia sacar aqui fazendo só até o oitavo, só até aqui você já consegue sacar qual que é a mediana. Eu não precisava escrever os outros, não é? Então, ó, a média entre 7,9 e 8,1, 7,9 mais 8,1, isso aqui vai ser igual a 16, dividido por 2, a mediana vai ser 8. Então é isso, ó. Mediana é só pegar o valor que está no meio, depois de colocar em ordem.
Tudo bem? Então, ó, continuando. Mediana é sempre o cara que vai estar bem na metade. Vai estar bem na metade. E tem outra coisa que parece muito com a mediana. Tem outra coisa que parece muito com a mediana. Até o nome é parecido. Mas se a mediana é só ver quem está no meio, esse aqui é mais fácil ainda. A mediana, quem está no meio, e quem é a moda. O que seria a moda de uma distribuição? Olha, o que é moda? Moda é o que tem muito por aí. Moda sempre vai ser o que tem muito por aí. Vai ser o valor que mais aparece numa distribuição. É o elemento desse conjunto, é o elemento que tem a maior frequência. Então a moda é o valor com maior frequência. Quando eu falo maior frequência, eu quero falar que é o que aparece mais, não é? Por exemplo, se eu tivesse um conjunto de dados assim, olha. 1, 2, 3, 5, 7. 7 e 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tivesse esse conjunto de dados aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 7, 7, 9. Aí ele ia colocar num texto, né? Ele fala, ah, isso aí é as porcentagens de doença, não sei o quê. Aí tem lá esses 9 números. Desses 9 números, quem que seria a moda desses 9 números? A moda seria igual ao valor que mais aparece. Quem que mais aparece? O 7 aparece 3 vezes, não é? É isso que é moda, é bem simples. É só ver quem está mais frequente. A moda é igual a 7. E quem seria a mediana dessa distribuição? É só ver o valor que está no meio. Tem que estar em ordem, mas já está em ordem, não é? Já que aqui já está em ordem, qual que seria o valor médio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, desses 9 elementos, o termo do meio vai ser quem? Desses 9 elementos, ó, 4 para cá, 4 para cá. Esse aqui vai ser o valor do meio, não é? Ó? Com 9 elementos, o termo central vai ser o 5. 4 para um lado e 4 para o outro, não é? A mediana vai ser o 5. Tudo bem? Então, mediana é o valor médio. Moda é o que tem mais por aí. É o valor que mais aparece. Tudo bem? As questões envolvendo mediana e moda geralmente não são muito difíceis. Porque ele vai mesmo pegar se você sabe o que significa mediana e moda, não é? São coisas bem específicas. Nomes que você precisa saber. Nomes que você precisa saber. Tudo bem? Último nome aí que a gente precisa saber, que é mais específico dessa parte de estatística aqui, esse aqui em específico, ele aparece bastante e o Enem gosta dele. É uma coisa que na real é muito útil, porque que nem eu estava te falando. Lembra quando eu te falei o seguinte, ó? Ah, se eu fizer uma prova e eu tirar 4, 6 e 8, lembra quando eu tinha dado a média? 6, não é? Então é como se eu tivesse tirado 6, se eu tivesse feito uma prova só. 4, 6 e 8. Mas significa que eu tirei 6 nas 3 provas? Não, né? Eu não tirei 6 nas 3 provas. Se viesse outro cara que tivesse tirado 6, 6 e 6, 6, quanto que vai ser a média? 6. 6, a média é 6. 4, 6 e 8, a média também é 6. Mas não é a mesma coisa, concorda? Tá vendo que esses dados 4, 6 e 8, eles estão mais espalhados? Eles estão mais desviados de um valor central? Eles estão mais desviados, eles têm um maior desvio. Existe um conceito bem importante chamado desvio padrão. O desvio padrão de um conjunto de dados, por enquanto, vamos nos ater ao que ele significa.
Eu vou colocar a conta dele aqui, qual que é a fórmula, mas eu não quero que você se preocupe muito com ela. Ela é feia, mas não é tão difícil. É o seguinte, ó. O desvio padrão, que a gente usa essa letra aqui, ó, ela vai ser igual a raiz quadrada de... Eu vou somar todos os valores subtraídos da média elevado ao quadrado e eu vou dividir por quantos dados eu estou somando. É a somatória da diferença de cada valor e a média elevado ao quadrado e depois você divide por quantos valores você está somando. De novo, eu não quero que você se preocupe muito com isso. O que eu mais quero que você perceba é o que significa o desvio padrão. O desvio padrão de um conjunto de dados, ele vai diferenciar aquele 4, 6 e 8 do 6, 6 e 6. O que você mais precisa saber é que o desvio padrão, ele significa, ele vai medir o quão espalhado, o quão desviado de uma média um conjunto de dados é. Então, é o seguinte, o mais importante dele, em vez de você saber essa fórmula louca, é você saber o que significa. Então, olha, um maior desvio padrão, um maior desvio padrão, que a gente usa essa letra, um desvio padrão maior significa o quê? Significa dados mais dispersos. E um menor desvio padrão significa dados menos dispersos. Um outro jeito de interpretar isso é que dados mais dispersos, que nem o 4, 6 e 8, são dados menos regulares, não é? Ó? É menos regular. E um conjunto de dados com desvio padrão baixo, tipo 6, 6 e 6, é tudo muito parecido, a gente pode falar que eles são mais regulares, né? É um outro jeito de interpretar. O que eu quero dizer? Intuitivamente, você precisa saber fazer a conta. Se um cara tira numa prova 4, 6 e 8, a média é 6. Se um cara tira 6, 6 e 6, a média também é 6. Porém, qual dos dois desvios padrões é maior? O desvio padrão é maior nesse primeiro ou no segundo? O desvio padrão é quem vai ser mais disperso, mais desviado. Então, o 4, 6 e 8 vai ter um maior desvio padrão. E o 6 e 6 e 6 vai ter um menor desvio padrão. Então, é mais importante você sacar esse conceito mais intuitivo do que significa do que essa conta em si. Quer ver como é só isso que você precisa saber? Vamos fazer, então, o último exercício relacionado a isso, que é uma questão de desvio padrão. Vamos lá, ó. Ele fala o seguinte. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Para o regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro a seguir. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram que os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Quem vai lutar primeiro? Olha, ele está falando que o critério para decidir quem vai lutar não é quem é mais pesado, quem é mais leve, qual que é a média, qual que é a mediana dos pesos. Ele falou que o critério para saber quem vai lutar com quem é o mais regular com o menos regular. Ou seja, o que significa essa tabela? Ó, se a gente for analisar essa tabela, significa que o atleta número 2, o atleta 2, ele primeiro pesava 83, depois 65 e depois 65. Se a gente for olhar para o atleta número 3,
Primeiro ele pesava 75, depois 70, depois 65. Olha, não importa quem é mais leve e não importa quem é mais pesado. Quem é mais regular, ou seja, quem manteve um peso mais ou menos igual, mais ou menos na média dele, quem foi? É meio difícil falar isso no olhômetro, mas é mais fácil se você perceber que na tabela ele te deu os valores do desvio padrão. Olha, ele falou aí na tabela que o atleta número 1 tem um desvio padrão de 4,9. O que significa isso? Não importa muito como que você faz essa conta, o mais importante é você poder comparar um com o outro, saca? Olha, se você comparar o atleta 1 com o atleta 2, percebe como o atleta 1 e o atleta 2, ó, o desvio padrão do atleta 2 é 8,4 e o desvio padrão do atleta 1 é 4,9. Quem tem mais desvio padrão, quem tem o maior desvio é o atleta menos regular. É o que o peso variou mais. É isso que significa. O atleta 2 variou muito o peso dele. O desvio padrão dele está alto. Então, olha. Para fazer esse aqui, ó, basta a gente olhar para os desvios padrões de cada um. Ó. Não importa o peso, só vai importar os desvios, que é 4,9, 8,49, 4,08 e 7,87. Olha, quem desses teve os pesos de maneira mais regular, de maneira mais constante, é quem teve o menor desvio. O menor desvio aqui é o 4,8. O 4,8, então, é o atleta mais regular. Enquanto que o menos regular, o que variou mais os pesos, era muito, foi pouco e assim por diante, foi com maior desvio. É o 2, 8,49, foi o atleta menos regular. Então tá vendo que não importa a média, a mediana que ele deu. Só precisa você saber qual que era o maior desvio e o menor desvio. É o 2 e o 3. Então a luta vai ser entre o atleta 2 e o atleta 3, que vai ser aí a alternativa 2 e 3, a alternativa C. Tudo bem? Então esses 4 conceitos de estatística são importantes. Médias aritméticas, mediana, moda e desvio padrão. A média é um valor de referência, né? Um valor médio. A mediana que está no meio, a moda é quem aparece mais. E o desvio padrão mede o quão disperso os dados são, né? O quão regulares eles são. Tudo bem? Agora, olha, vamos fazer aí também rapidinho algumas questõezinhas bem básicas, envolvendo um pouquinho, pelo menos, da noção mais intuitiva do que significa uma probabilidade. O Enem ele gosta bastante desse assunto, né? Ó, de probabilidades. E como é que funciona, não é? O que significa e como a gente calcula uma probabilidade? A ideia é a seguinte, não é? Uma probabilidade de algo acontecer é sempre quando você tem várias possibilidades diferentes de algo acontecer e eu quero saber, de todas essas diferentes, eu quero que aconteça isso. Uma coisa específica entre várias coisas que podem ocorrer. Olha, como que a gente faz essas contas, então? Envolvendo probabilidades. Olha, primeiro, a definição da probabilidade de acontecer uma certa coisa A, a probabilidade de um evento A, de algo acontecer, de algo que eu vou chamar de um evento A acontecer, sempre vai ser igual a
ao número de maneiras que essa coisa A pode acontecer, dividido por uma coisa chamada espaço amostral, dividido por uma coisa que a gente chama de espaço amostral, que seria o total de possibilidades dando certo ou dando errado que algo pode ocorrer. Enquanto que esse evento a gente pode chamar ele de eventos favoráveis. Os eventos favoráveis é de quantas maneiras o que eu quero que ocorra, ocorra. Por exemplo, não é? Se eu falo o lançamento de um dado, ele pode sair número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Não é um dado, pode sair de 1 a 6. Aí eu perguntar o seguinte para você. Qual a probabilidade num dado de quando eu jogo esse dado, qual a probabilidade de sair um número primo? Qual a probabilidade de sair um número primo no dado? Olha, quem são os números primos aqui no lançamento de um dado? Bom, os números primos, não sei se você lembra, mas os números primos são aqueles que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Desses aqui, ó, quem que eu posso dividir por 1 e por ele mesmo? O 2 é por 1 e por ele mesmo. O 3 só dá por 1 e por ele mesmo. O 4 não. E o 5 não é? Ó. O 2, o 3 e o 5 são números primos. Então, olha, a probabilidade de sair números primos tem o 2, o 3 e o 5. Então, meus eventos favoráveis são 3 possibilidades. Repara que esse 3 não é esse 3, não é? Esse 3 é de quantas maneiras dá certo. Dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é esse aqui, ó. O espaço amostral tem 6 elementos. 3 dividido por 6, 1 sobre 2. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5, que é igual a 50%. Então, você teria 50% de chance de você tirar um número primo no dado, não é? Tirar um número primo no dado. Então, geralmente as questões aí envolvendo probabilidades, elas ou vão envolver você calcular um número de maneiras do espaço amostral e calcular um número de maneiras de eventos favoráveis e dividir um pelo outro. Ou então, eles vão usar dois conceitos aqui, ó. Que a ideia vai ser a seguinte. Toda vez que eu precisar calcular uma probabilidade, tem algumas propriedades que a gente precisa saber. Primeiro, toda probabilidade do mundo sempre vai ser um número entre 0 e 100%. Toda a probabilidade do mundo é um número entre 0 e 100%. Faz sentido, não faz? Qual que é a menor chance que alguma coisa esteja a acontecer? 0. O que significa uma probabilidade de 0%? Significa que com certeza não acontece, não é? O que seria uma probabilidade de 100%? Uma probabilidade de 100% é tipo o seguinte, ó. Eu vou jogar um dado. Qual a probabilidade de eu tirar um número menor do que 10? 100%, não é? Sempre vai ser um número menor que 10 num dado. Pelo menos num dado normal, não é? Então 100% é sempre o valor máximo, não é? 100% é sempre o valor máximo. O que mais? Se eu quiser calcular qual que é a probabilidade de acontecer alguma coisa A ou uma coisa B, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar a probabilidade de acontecer o A, pegar a probabilidade de acontecer o B e fazer o que com essas duas? Somar. Só um detalhe. Então você pode somar quando você tem a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra. Só um detalhe, isso aqui só vale se for impossível eles acontecerem juntos.
se é impossível eles acontecerem juntos, você pode só fazer esse esquema. Só somar as duas probabilidades. A gente fala que eles são mutuamente excludentes. Quando só acontece um ou outro, é impossível acontecer junto. Como assim? É tipo no dado. Tem como, quando eu jogo um dado, tem como ao mesmo tempo o dado ser par e ímpar? Ou ele é par ou ele é ímpar, não é? Então quando é ou um ou outro, você pode somar as duas probabilidades. Do mesmo jeito, a probabilidade de calcular, de acontecer o evento A e o evento B, você pega a probabilidade de acontecer o evento A e multiplica pela probabilidade de acontecer o evento B, dado que o A já aconteceu. A gente escreve assim, ó. Não precisa preocupar muito com isso, não. A probabilidade de acontecer uma coisa e outra, você calcula a probabilidade de acontecer o evento A e multiplica pela probabilidade do evento B, dado que o A já aconteceu. Dado que o A já aconteceu. Então, olha, vamos fazer só um exercício aqui rapidinho, só para ver como isso aí funciona. Olha, vamos fazer isso aqui, ó, bem rápido. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar, caso chova. Caso não chova, a probabilidade vai ser 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva na região. Então, qual a probabilidade desse morador se atrasar no dia dessa estimativa de chuva? Então, a ideia é a seguinte, olha como a gente pode fazer. Existe, então, 30% de probabilidade de chover. Então, tem 30% de probabilidade de chuva. Uma coisa em probabilidade útil é você sempre pensar o seguinte. Se ele falou que tem 30% de chance de chover, cara, já pensa o seguinte. Se tem 30% de chance de chuva, vai ter 70% de chance de não chuva, de não chover. Agora, caso chova, qual a probabilidade dele se atrasar? Ele falou que tem 50% de probabilidade de atrasar quando chove. Então, ó, qual a probabilidade de ao mesmo tempo chover e atrasar? Tem 30% de chance de chuva, eu vou escrever 0,3. 30% de chance de chover e, caso chova, tem 50% de chance de atraso. Então, eu multiplico por 50%. 0,5. Isso aqui vai dar 0,15. Então, isso aqui significa a probabilidade de chover e se atrasar. 0,15. E, caso não chova, a probabilidade de não chover é 70%. A probabilidade de não chover e ele se atrasar do mesmo jeito é 0,70 vezes, ele falou. A probabilidade de ele se atrasar quando não chove é 25%. 0,70 vezes 0,25, não é? Ó, 0,7 vezes 0,5, 25 vezes 7, vai dar 35, 14, 15, 16, 17. 0,175. Ou seja, eu tenho 0,15% de chance, 0,15 de chance de chover e atrasar, e 0,175 de não chover e mesmo assim ele atrasar. Ou seja, qual vai ser a probabilidade? Qual vai ser a probabilidade de ele se atrasar? Ele vai se atrasar chovendo ou não chovendo, não é? Chovendo ou não chovendo, ele pode se atrasar de qualquer jeito. Então a chance de ele se atrasar, ele pode se atrasar com chuva ou sem chuva. A probabilidade de ele atrasar com chuva é 0,15. A probabilidade de ele se atrasar não chovendo é 0,175. Ou seja, 0,15 mais 0,175, isso aqui vai dar 0,175 mais 0,15
Isso aqui vai ser igual a 0,325. Bate certinho aí a alternativa C. Tudo bem? Então, ó, dê uma estudada aí nessa partezinha de estatística, um pouquinho de probabilidade também. Bem útil, aparece bastante e a gente se vê na próxima. Valeu!